Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, versos de 1 a 3. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi. Hoje iniciamos a carta aos Romanos. Ela possui 16 capítulos e seus destinatários eram os cristãos da Igreja Romana, constituídos por judeus e gentios. Não se sabe dizer a proporção entre eles, qual grupo era maior, mas que havia um conflito, e Paulo tenta mostrá-los que todos são iguais diante de Deus. Não há diferença. Outro ponto importante a ser discutido na carta é a questão da fé e das obras, que veremos no decorrer dos dias. O escritor da carta é o apóstolo Paulo, e não há dúvidas sobre isso. Provavelmente foi escrita enquanto Paulo estava na cidade de Corinto. A ideia de apostolado, no texto original em grego, significa mensageiro, alguém enviado com ordens específicas. Paulo recebeu a ordem de pregar o evangelho para os gentios. Da mesma forma que nós também recebemos um chamado, uma ordem. Qual foi a nossa ordem? Em Marcos 16, verso 15, veja que Deus também nos chamou para uma missão semelhante. Você tem escutado o chamado de Deus na sua vida? Quem são as pessoas próximas de você? Os da sua cidade, seus vizinhos, parentes, colegas de trabalho? Quando o texto fala das Santas Escrituras, está se referindo ao Evangelho, que é a notícia, a boa nova de Deus para a salvação da humanidade, o plano perfeito do Criador para a redenção do pecador. Então, um descendente de Adão foi prometido no livro de Gênesis, e esse viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele será o rei de todos os povos e trará justiça para as nações. Veja Gênesis capítulo 3, verso 15, capítulo 22, verso 18 e Jeremias 23, verso 5. O texto em Isaías capítulo 7, verso 14 nos diz que o nosso Senhor será gerado no Espírito Santo e se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Veja também Isaías capítulo 9, verso 6 e Lucas 16, verso 16. A promessa feita no passado foi para o judeu, foi para o romano por meio de Paulo, e em nossos dias ela também é para nós. Jesus é o centro dessa mensagem, o filho de Davi, filho de Abraão, o Messias prometido nos textos antigos. A Bíblia o revela como aquele que nascerá com tamanha grandeza que será chamado Filho do Altíssimo, herdeiro do trono de Davi, de onde vem sua descendência. Lucas capítulo 1, verso 32. Ouça o chamado de Deus, aceite a sua missão. Eu não sei qual é o seu chamado, mas se você também não souber, procure na palavra. Busque o Filho do Altíssimo. Com certeza, sua vida será transformada, e junto com ela, a vida de muitas pessoas ao seu redor. Ó Deus amado e Pai amoroso, nós o louvamos por toda a sabedoria que nos concede por meio da Tua Palavra, e somos gratos por nos convocar para uma missão tão honrada quanto essa, de ser um arauto do Teu reino, um proclamador da Tua boa nova, anunciar o Teu Evangelho a todas as nações, sobretudo àqueles próximos de nós. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa. Dá-nos a coragem necessária para pregar aos espíritos cativos deste mundo e lhes proporcionar a mesma liberdade que temos. E mesmo que passemos por lutas e provações, não estaremos sozinhos, pois o Senhor estará conosco. Obrigado, Pai. Assim o louvamos, agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos conceda um dia de muita tranquilidade e que cada um de nós ouça o chamado de Deus e lhe seja obediente, em nome de Jesus. Amém.